Vou esperar vocês voltarem. Hoje é dia, hein? Caiu a live. Vou esperar vocês voltarem pra gente poder continuar. Esperar o Instagram avisar vocês aí. Vamos lá. Para quem está se perguntando o que aconteceu, o Instagram fechou. Como sempre, de vez em quando ele resolve dar um probleminha e ele fecha tudo aí, né? Para quem está se perguntando o que aconteceu, o Instagram simplesmente fechou. Fechou o Instagram e derrubou nossa live. Vou aguardar vocês entrarem de novo. Graças a Deus está sendo tudo salvo aqui. Pai, nós repreendemos toda atuação maligna em nome de Jesus, que essa live não caia mais, em nome de Yeshua HaMashiach, não vai dar mais problema nenhum, em nome de Jesus. Vou aguardar vocês entrarem, tinham aproximadamente 25 pessoas, eu vou aguardar vocês entrarem de novo, para a gente poder avançar. Aleluia. A gente já estava em um desenvolvimento bom ali, né? Glória a Deus. O Instagram tem dessas, né? Temos aí 23 pessoas. Amém. Abraço, meu pastor Everton Cordeiro. Saudade de você. Esperando passar a quarentena pra gente estar aquele café teológico lá, né? Aquele manto nosso. Amém? Gente, vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo aí? Eu posso começar de novo? Posso dar continuidade? Tá salvo, graças a Deus tá salvo aqui. O Instagram tá... Tô gravando a tela, né, do tablet, então tá salvo. Mas vamos lá. Eu tô esperando o ok de vocês para eu poder continuar. Me dá o ok aí pra gente poder continuar. Eu tinha terminado de ler Gálatas, né, 5:22. Então, amor não é dom, amor é fruto, ok? Amor é fruto. Fruto de quê? Fruto de vida com Deus, fruto de vida no Espírito, fruto de relacionamento com o Senhor. Mone, minha filha, saudade de você, viu? Te amo. Feliz de te ver aqui. Aleluia. Então pronto, pode continuar? Vou continuar, hein? Então, tinha acabado de ler Gálatas 5:25, ok? Amor não é dom, amor é fruto do Espírito Santo. Amor é fruto de andar com Deus. Amor é fruto que precisa ser plantado em forma de semente. Você planta o amor, ok? E, por exemplo, eu vou usar para vocês entenderem como o amor funciona, como você planta na sua vida no Espírito, você semeia na sua vida no Espírito. O amor, ele é como uma árvore a ser regada. Você vai regando ele ali com as águas do Espírito Santo, com a água do rio de Deus. E na medida que você rega o amor, que você rega aquela semente plantada com as águas do rio do Espírito Santo, essa árvore ela vai germinar e ela vai produzir frutos, né? E esses frutos são produzidos sendo regados com a água do rio de Deus, sendo regados com a luz do sol da justiça e crescendo na luz do Senhor. Então, amor é fruto. Fruto de quê? Fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Então, Deus, ele é amor. Então, se você anda com Deus, você vai ser transformado à imagem e semelhança dele, que é o que fala Salmo 115, nós somos transformados naquilo que nós adoramos, e conforme você adora ao Senhor, você é transformado à imagem e semelhança dele. E se ele é um Deus de amor, você vai passar a amar pessoas como ele ama. E amo por que eu tenho dificuldade de amar as pessoas? Porque está faltando vida no Espírito. Quanto mais vida no Espírito você tiver, mais você vai ter amor pelas pessoas, mais você vai ter amor pelo Senhor. Você vai conseguir enxergar as pessoas como Deus enxerga, olhar as pessoas como Deus olha, se relacionar com as pessoas como Deus se relaciona. Falta amor porque falta vida no Espírito. Então não tem como eu transferir amor pelas pessoas para você, ok? Dons podem ser transferidos, não tem como eu transferir amor para você. Não tem como eu botar a mão na sua cabeça e falar ame pessoas. Não tem como eu botar a mão na sua cabeça e transferir isso, falar receba amor pelas pessoas. Não tem como, querido. Amor é uma decisão, ele é um posicionamento que você toma e que define se você vai amar pessoas ou não, ok?
Então, Ian, qual é o maior dom de todos? Se não é o amor, Ian, qual é o maior dom de todos? Claudete deu spoiler. Teve uma discípula que acertou essa semana, colocou lá. Ela já me viu pregando, eu falei, ela não vale. Qual é o maior dom de todos? Vamos lá? Abre sua Bíblia em 1 Pedro 4:10. Ficou claro para vocês que amor não é dom? Ele é fruto. Fruto de quê? Fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Ok? Tá claro? Ficou compreensível aí para vocês que amor não é dom? Amor é fruto de relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais cheio do amor dele você vai ser. E aí você vai ser mais cheio do Espírito ainda para poder tocar pessoas. Então amor é fruto do Espírito. Então você que está aí comigo, corre lá e abre sua Bíblia em 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11, ok? Raika também estava na adorar. 1 Pedro 4, 10 e 11. Vamos falar sobre aquele que, na minha opinião, e pelo que eu entendo na opinião de Jesus, é o maior dom de todos, ok? Então, vamos lá. 1 Pedro 4, 10 e 11. Está escrito assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, ele fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a graça que Deus provê, ok? Então, qual é o maior dom de todos? O maior dom de todos é o dom de servir. Eu costumo chamar o dom de servir do dom desprezado, o dom que ninguém quer, o dom que ninguém anseia. Eu vejo pessoas falando, eu quero profetizar. Eu vejo pessoas falando assim, eu quero orar em línguas. Eu quero palavra de conhecimento, eu quero profecia, eu quero os dons de poder para as pessoas verem o poder de Deus se manifestando. Mas eu nunca vi uma pessoa falando assim, eu quero o dom de servir. O dom de servir, ele não está nas qualificações dos dons do Espírito. Ele não está no dom da fala, ele não está nos dons de poder, ele não está nos dons de revelação. Mas em 1 Pedro ele destaca dois dons. Ele destaca o dom da habilidade de pregar, que é uma habilidade concedida por Deus, dada por Deus. E ele fala do dom de servir. E automaticamente o nosso olho cresce em cima do dom de pregar. Porque é algo que basicamente todo mundo almeja, é algo que todo mundo quer, é algo que todo mundo tem vontade de pregar a palavra, de ser visto fazendo. Mas Pedro insere aqui um segundo dom, e que ele chama de dom de servir. E aí eu quero que você anote aí onde você estiver anotando, qual é o maior dom de todos. O maior dom de todos é o dom de servir. Tá anotando? Anotou aí? 1 Pedro 4, 10 e 11. O maior dom de todos é o dom de servir. E aí eu vou provar para vocês, através da palavra, que o maior dom de todos é o dom de servir. O que Paulo estava corrigindo na igreja de Corinto? E aqui eu quero que você entenda que tudo que nós ensinamos sobre os dons converge nisso aqui. Eu fico triste. Eu sabia que não ia dar muita gente nessa live. Eu sabia que não ia dar muita gente. Eu sabia que não ia dar muitas pessoas. Porque quando a gente vai falar sobre uma coisa que não é tão almejável pelas pessoas, automaticamente tem menos público. E eu sabia, eu tinha certeza que ia ter menos pessoas nessa live de hoje. Eu sabia. Mas isso revela muito sobre o coração das pessoas em relação aos dons. Porque todo mundo pensou que era sobre amor. Então não me interessa amar meu irmão, mas me interessa ser usado. E olha o que Paulo está corrigindo na igreja de Corinto. Era justamente esta mentalidade. A igreja de Corinto, ela queria os dons para ser vista. Ela queria os dons para se exibir. Os irmãos estavam usando os dons para serem notórios, para serem vistos, para serem aplaudidos.
para serem exaltados pelas pessoas. Eles estavam usando os dons com benefício próprio, para que eles fossem honrados, para que eles fossem vistos, para que eles fossem glorificados. Aí Paulo corrige a mentalidade deles e fala: não, os dons são para servir. Você precisa buscar os dons que edificam o próximo. Você precisa buscar os dons que ministram a vida dos seus irmãos. Aí as pessoas falaram: mas o maior dom é profecia. Não, Paulo está corrigindo a loucura da igreja de Corinto, que queria ficar somente orando em línguas, porque eles de certa forma exaltavam esse dom. Aí Paulo fala: não, é melhor vocês profetizarem, porque através da profecia você pode servir o próximo. Através da profecia você pode edificar o próximo. Através da profecia você é um canal de serviço melhor para os seus irmãos. Paulo está dizendo: busque aquilo que edifica o próximo, busque aquilo que toca seu irmão, busque aquilo com o qual você possa servi-lo. Paulo está indiretamente falando: busque os dons que te levarão a servir as pessoas. Paulo está corrigindo a loucura da igreja de Corinto, que achava que os dons eram para que eles fossem vistos. Dom é para servir pessoas e não para você ser visto. Anota isso aí. Dom é para servir pessoas e não para você ser visto. Os dons não é para que você seja mais espiritual, não é para que as pessoas olhem para você e falem quão grande o homem de Deus que você é, não é para que as pessoas olhem e falem assim: como Deus usa esse cara. Não, é com o intuito de que você sirva as pessoas. E a minha tristeza, sabe o que? É que tem muito menos pessoas online aqui para ouvir que tudo que eu falei ao longo dessas semanas tem um propósito só, que é você servir pessoas. Não é para você ser o cara da revelação, não é para você ser o cara do poder, não é para você ser o cara da unção, não é para você ser o cara que vai ser visto, honrado e engrandecido. Não, é com o propósito que você sirva pessoas. Os dons existem com um único propósito: servir e edificar o corpo de Cristo. E tudo que eu falei ao longo desse tempo se resume nesta live. Tudo que você recebeu, tudo que Deus te deu, todas as unções que Deus liberou, tem um único propósito: sirva pessoas, sirva o corpo de Cristo, sirva com humildade, com mansidão, com amor. Aí Paulo fala: use os dons com amor para servir o corpo de Cristo. O que Paulo está falando é: sirva em amor. Busquem aquilo que vai edificar o próximo. Busquem aquilo que vai tocar o próximo. Busquem aquilo que vai fazer você canal de serviço e de edificação para os seus irmãos. Paulo está dizendo: peguem os dons que vocês estão usando para se engrandecer e vão servir o corpo de Cristo. Vão servir as pessoas. Pega o dom que você está usando para se engrandecer e sirva pessoas. Sirva com amor, sirva com paixão. Paulo está falando ali: não adianta vocês terem dons. Não adianta vocês terem dons se vocês não entenderem que o propósito é servir. É servir e amar. Amar e servir. Servir e amar e servir. E o próprio Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus, querido, que era Deus em carne, se reduziu como homem para servir, o que dá direito a mim e a você dá os dons do Espírito Santo para se engrandecer e não para servir as pessoas. Você recebeu dons, aleluia, glória a Deus, que bênção, para servir e não para ser visto. Dons existem para servir e não para ser visto. O único propósito dos dons é servir o corpo de Cristo. Não é para que você seja visto, não é para que você seja honrado, não é para que você seja conhecido, não. Não é para que as pessoas olhem para você e falem quão grande homem de Deus ou mulher de Deus você é, não. Os dons existem com o propósito que você sirva o corpo de Cristo, para que você sirva os seus irmãos em amor, usando os dons que o Espírito Santo te deu para servir vidas, servir pessoas. Não vai te fazer melhor do que ninguém, vai te fazer servo das pessoas, servo das pessoas. Paulo orienta a igreja de Corinto justamente sobre isso. Busque os dons que vão levar vocês a edificar os seus irmãos,
a servir os seus irmãos. Algumas pessoas disseram para mim, Rian, o dom de profecia é o maior. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, busca a profecia porque a profecia edifica o próximo. Ele diz aqui, siga o caminho do amor e exerça com zelo os dons. Então é para mim andar em amor, exercendo com zelo os dons, com o propósito de edificar e servir os meus irmãos. Querido, você não foi chamado para mandar, você foi chamado para servir. E Deus só coloca em ambiente de governo servos. Repete comigo, Deus só coloca num trono quem tem coração de servo. Deus só coloca no trono quem tem coração de servo. Repete isso comigo. Deus só coloca num trono para governar quem tem coração de servo. Deus não coloca no trono para mandar não, querido. Deus coloca no trono para servir. É para isso que Deus coloca José num trono, para servir os irmãos dele em amor e cuidar dos irmãos e da família dele. É para isso que Deus coloca Daniel num trono, para servir e para poder tocar aquele povo. Deus não te levanta, não te coloca num trono para você mandar. Deus te coloca num ambiente de governo para você servir pessoas. Quantos estão comigo? Paulo está ali ajustando o foco da igreja de Corinto, que achava que o dom era para eles aparecerem. E Paulo está dizendo, não, busquem servir os seus irmãos. Busquem edificar os seus irmãos. Jesus mesmo disse, abre sua Bíblia, Marcos 10, do 42 ao 45. Sim, servir é o maior dom de todos. Profecia não é o maior dom de todos, falar em línguas não é o maior dom de todos, curar enfermos não é o maior dom de todos. O maior dom de todos é aquele que te faz menor. O que te faz menor é servo. E esse é o conceito de Jesus sobre ser grande, servir pessoas. Eu vou te falar algo no final aqui que mexeu com minha vida hoje. Mexeu com minha vida. Eu tô tomado. Tô tomado. Marcos 10, 42 ao 45. Você tem Bíblia? Abre aí. Você que está chegando agora, o maior dom de todos é o dom de servir. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governadores das nações e dominam, e as pessoas importantes podem poder exercer poder sobre eles. Não será assim entre vocês, não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, na opinião de Jesus, aquele a quem nós chamamos de Senhor, maior não é quem manda, maior não é quem tem um trono, maior não é quem está no lugar de destaque. Na opinião do meu Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o maior é aquele que serve, maior é quem lava os pés, maior é quem é menor. No conceito de Jesus, o maior dom dado para um homem é a habilidade de servir pessoas. Não é profecia. Jesus não está falando aqui. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, profetize. Jesus não diz quem quiser tornar-se importante entre vocês, cure enfermos. Jesus está dizendo aqui, quem quiser ser grande entre vocês, seja aquele que seja mais servo. Jesus está dizendo, existe algo mais excelente do que ser usado. Existe algo mais excelente do que profetizar. Existe algo mais excelente no reino, que é servir pessoas, servir vidas, ser canal, ser servo. E aqui, entenda uma coisa. Toda palavra no Antigo Testamento, a maioria das palavras no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que nós traduzimos como servo, é uma palavra no original grego chamada doulos, ok? Essa palavra não era usada para um servo que servia de boa vontade. Era uma palavra que era utilizada para servos que serviam por obrigação. Ou seja, eles eram escravos.
O que Jesus está dizendo aqui pra gente? Quem quiser ser maior entre vocês, seja escravo do teu próximo. Não tenha vontade própria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua vida foi comprada com bom preço de sangue, não é isso? Me responde aí. Você foi comprado com bom preço de sangue? Você foi comprado com bom preço de sangue, que nem eu? Eu fui comprado com bom preço de sangue. Você também foi comprado com bom preço de sangue? Jesus te comprou com o sangue dele? Responde aí. Estou aguardando. Jesus te comprou? Você é dele? Ele te comprou com o sangue dele? Ok. Se ele te comprou, você pertence a si ou você pertence a ele? Se Jesus te comprou e você pertence a ele, você é escravo dele. Você foi comprado com bom preço de sangue. Você não tem direito de escolha na sua vida. Sua única escolha é escolher a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é servir pessoas. A vontade de Jesus é ser servo. É servir vidas. Quando eu me lembrei hoje à tarde, vou até pular aqui. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ô querido, Jesus se esvaziou de toda a divindade, de toda a glória dele, abriu mão de toda a glória dele para vir aqui e servir pessoas. Sabe qual é o nosso problema? Hoje, meu e seu, que é nós que está aqui na live, não tem povo que não está aqui, a palavra é para quem está aqui, amém? É que a gente está querendo ser Deus demais e homem de menos. Olha o que o Senhor falou comigo hoje de tarde. Tornar-se semelhante às pessoas. O dom não deve diferenciar você de tal modo que você deixe de ser humano. O homem tem síndrome de ser Deus. Deus abriu mão de ser Deus para ser homem. A gente tem uma síndrome de divindade, querido. A gente tem uma síndrome de ser visto pelas pessoas como se a gente não fosse homem, como se a gente não fosse servo, como se a gente fosse algo maior do que aquilo que nós somos. Jesus fez ao contrário. Ele era tudo isso, abriu mão da glória dele e veio aqui ser homem. A gente está querendo abrir mão de ser homem para ser Deus. E Deus está nos ensinando a abrir mão de ser Deus para ser homem. Está entendendo como estão invertidas as coisas? Deixa eu subir de novo meu esboço. Quem tinha que receber isso aí recebeu. Mateus 23, 11. Jesus fala assim: o maior dentre vós deverá ser o servo. Os grandes não são os que profetizam. Os grandes não são os que oram em línguas. Os grandes não são aqueles que têm visão aberta. Os grandes não são os grandes homens de discernimento. Na ótica de Jesus, grande é quem aprende a servir. Tudo que você recebeu nesse tempo tem um único intuito: dom de curar para servir enfermos, profecia para servir o corpo de Cristo, línguas para se edificar, para que você seja instrumento de Deus para servir pessoas. Palavra de conhecimento para servir a vida de seus irmãos. Palavra de sabedoria para servir a vida de seus irmãos. Discernimento para servir o corpo de Cristo. Fé para ser ousado no sobrenatural e servir pessoas. Milagres para servir. Tudo no reino de Deus, todos os dons têm um único propósito: fazer de você um servo, para que você seja alguém que vai se dobrar e servir pessoas. Os dons não existem para te fazer maior, os dons existem para te fazer servo. Os dons não existem para te fazer maior do que ninguém, eles existem para te fazer servo das pessoas. Os dons só te são dados com um único intuito:
Não é que você seja o cara mais espiritual da sua igreja. Não. É que você seja o cara que mais vai servir na tua igreja. Eu costumo dizer, e aí você anota isso aí, anota. Isso aqui é profético, do maior nível. Profético do maior nível aqui agora. Do maior nível. Anota aí, anota essa frase. Se você não tem vida com Deus para passar pano no chão da tua igreja, você não tem vida com Deus para estar no altar. Se você não tem vida com Deus e se você não tem coração de servo para limpar o banheiro da tua igreja, você não tem vida com Deus para estar no altar. Se você não tem coração de servo para carregar a cadeira e carregar a mesa, você não tem vida com Deus para estar num púlpito ministrando. Se você não tem um coração de servo para servir o menor dos teus irmãos, você não tem vida com Deus para estar em cima de um púlpito. Se você não tem caráter de servo para servir o menor da tua igreja, você não tem vida com Deus o suficiente para liberar uma palavra no altar. E aí, anote isso aqui. Essa frase foi muito mal usada durante muito tempo. E eu quero que você entenda ela da maneira correta. Foi muito mal utilizada. Teve gente que abusou disso. Mas isso aqui é uma verdade. E a gente não pode abrir mão de princípio por causa de pessoas que usaram de maneira equivocada. Princípio é princípio. E essa frase ela é muito verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus não te coloca em ambientes para você mandar. Deus te coloca em ambientes para você servir. E ainda que você tenha autoridade para mandar, o seu caráter é de servo. A sua vida é de servo. Você está ali para governar um ambiente, mas servindo pessoas com os dons e com a instrumentalidade que Deus colocou em suas mãos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Na ótica do reino de Deus, maior é quem serve. Romanos 1, capítulo 1, Paulo fala assim, Paulo, entende isso aqui, Paulo, ele está descrevendo quem ele é no Senhor, Paulo, escravo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Entenda a lógica de Paulo. Ele está dizendo, Paulo, minha identidade, quem eu sou em Deus é quem? É Paulo. Eu sou Paulo, minha identidade é meu nome, é aquilo que o nome pelo qual o Senhor me chama. O Senhor chama a gente pelo nome. Então, Paulo, que ele está dizendo identidade, Paulo. Ele fala aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele fala assim, servo do Senhor Jesus. Numa tradução mais original, escravo do Senhor Jesus Cristo. Por último, ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Ele fala primeiro da identidade dele, quem ele é no Senhor, Paulo. Segundo, aquilo que ele foi chamado para fazer, servir e ser escravo. Terceiro, ele coloca o dom que ele recebeu de Deus. Aprenda isso aqui com Paulo. A última coisa que importa é seu dom. Primeiro o que importa é sua identidade, seu relacionamento, sua vida com Deus, sua intimidade. E quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Segundo, o que você foi chamado para fazer, servir pessoas. Ser escravo de Cristo. Terceiro, aí vem um dom que Deus lhe deu. Primeiro tua identidade, depois servir, depois os dons que Deus lhe deu. Quantos estão comigo? Aleluia! Marcos 9:35. Quem está aí comigo? Quem ainda está aí comigo? Quem dá um glória a Deus aí, um aleluia, um xerecantas, um xeremanaia. Quem está aí tá tão tomado quanto eu tô? É bom quando os dons nos fazem aparecer, né? Eu só quero te ensinar que ele não serve para você aparecer, ele serve para você servir pessoas. Quantos estão comigo? Amém? Aleluia. Tá forte aí? Tem alguém tomado aí que nem eu tô tomado hoje? Hoje eu tô tomado. Eu tô tomado hoje. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Jesus disse assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser primeiro, será o último.
e será servo de todos. A grandeza está no servir, queridos. Os grandes são os que servem. Grande não é quem manda. No reino de Deus, não. No reino de Deus, grande é quem serve. O próprio Jesus fez isso. E aí, abre sua Bíblia em Filipenses 2, do 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Abre lá sua Bíblia. Filipenses 2, do 5 ao 7. Eu vou ler de novo para a gente explanar isso aqui. Mas alguém entrou, recebeu aí folhinha, recebeu o mandu. Foi embora. Filipenses 2, do 5 ao 7. Está dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, o que o texto Paulo está mandando você fazer aqui? Imite Jesus. Imite Jesus em quê? Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, ou seja, era até viável, era até lógico Jesus apegar pelo fato dele ser Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Entende essa lógica, querido? Jesus era Deus, abriu mão da sua glória para vir aqui e usar tudo que Deus deu para ele de dom com o único intuito: servir pessoas. Jesus tinha todos os dons, fluía em todos, e tudo que Jesus tinha de dom ele usou com um único propósito: servir pessoas. Todos os dons do Espírito estavam nele. Jesus fluiu em todos eles, curava enfermos, andava sobre as águas. Por que multiplicava os pães, queridos? Para servir pessoas. Por que Jesus multiplicou peixe? Para servir pessoas. Por que Jesus andou sobre as águas? Para servir pessoas. Tudo que Jesus fez foi com um único intuito: servir vidas, servir pessoas. Esvaziou-se para servir. Abriu mão de uma grande posição para servir. E aí eu quero que você entenda algo. Só gera algo quem serve. Porque o fruto do serviço de Jesus foi eu e você. O fruto de Jesus ter servido pessoas foi todas as gerações posteriores que vieram, que creram no nome dele, foram salvos, transformados, libertos e tiveram a sua vida transformada. Existe um princípio aqui que a gente precisa entender nessa noite. Você só vai mudar a história de sua geração quando você se dispor a servir ela. Você só vai mudar a história da sua geração quando você se dispor a servir a sua geração, a dar a sua vida pela sua geração, a servir a sua geração com seu sangue, a servir a sua geração com sua vida, a servir sua geração com sua vida entregue como sacrifício vivo. O chamado, querido, não é para mandar, o chamado não é para governar, o chamado é para fazer o que Jesus fez, ser obediente e obediente até morte de cruz, se esvaziando de si com um único propósito: servir. Servir ao Senhor servindo vidas, servir ao Senhor servindo pessoas, servindo ao Senhor servindo o corpo dele, com um único propósito. Jesus veio na terra e não é possível que nós como igreja não entendamos isso. Ele veio para servir. Jesus está dizendo que os grandes no reino são os que servem. O maior dom de todos é pegar tudo que Deus te deu, toda a capacidade que Deus colocou dentro de você para servir vidas. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Teve algo que o Senhor me ensinou antes de liberar meu ministério, antes de me liberar para começar a ministrar aí nos lugares. Ele me ensinou um princípio, e esse princípio mudou minha vida. E eu ando debaixo desse princípio, busco andar debaixo desse princípio o tempo todo. Na época eu li um livro de Rick Joyner chamado A Batalha Final, e chega num determinado momento desse livro, ele era arrebatado, ele tinha algumas visões. Chega num momento desse livro que ele vai num lugar no céu.
num arrebatamento, numa visão que Deus deu para ele. E quando ele está andando nesse lugar lá, ele encontra um anjo que caminhava com ele, chamado Sabedoria. Sabedoria leva ele de volta para um ambiente de batalha lá onde dava para ele ver a guerra. E nesse momento, Sabedoria dá para ele um manto velho, esfarrapado, cara de sujo. Ele se nega a vestir aquele manto inicialmente, até porque ele havia acabado de sair do Éden, ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus na visão. E aí, Sabedoria olha para ele e fala assim: veste esse manto. Ele fala: não, Sabedoria, não tem por que eu vestir esse manto feio, esfarrapado, minha armadura aqui bonita, refletindo a glória de Deus. E aí, Sabedoria olha para ele e fala: veste esse manto. Ele pega aquele manto, coloca sobre os ombros dele. Ele lembra que todas as vezes que ele desobedeceu aquele anjo, tinha acabado dando tudo errado, então ele resolve ser obediente naquele momento. Ele veste aquele manto. Quando ele veste aquele manto, algo acontece. O brilho da armadura dele, que estava ofuscando a visão dele, é bloqueado naquele momento. E ele consegue enxergar com clareza agora, porque o brilho estava ofuscando ele. Estava ofuscando a visão dele. E ele consegue enxergar com clareza naquele momento. Quando ele consegue enxergar, ele vê um exército de inimigos escondido atrás de uma montanha, lá no campo de batalha. Quando ele pergunta para Sabedoria, que exército é aquele? Sabedoria fala que aquele era o exército do orgulho, armado com as flechas da avareza, se eu não me engano. E aí, naquele momento, ele pergunta para Sabedoria: que manto é esse, Sabedoria, que você me deu? Sabedoria fala para ele: este é o manto da humildade. E só os verdadeiros homens de Deus andam com este manto. Naquele dia, Deus falou comigo: Ian, tem um manto que eu quero que você use o resto da sua vida. Todos os dias enquanto você viver, Ian, eu quero que você use este manto. E eu perguntei: que manto é este? Ele falou: este manto é o manto da humildade. Eu não estou enviando você, Ian, porque você é melhor do que as pessoas. Eu não estou enviando você porque você é um grande homem de Deus. Eu não estou enviando você porque você é o melhor de todos, não. Eu estou enviando você, Ian, para servir a minha igreja, para servir a minha noiva, para servir o meu corpo. E ele, Ian, ande todos os dias da sua vida com o manto da humildade. E ele falou comigo: no dia em que você perdeu o manto da humildade, eu tiro o ministério. E eu falei: amém, Senhor, eu entendi. E é um manto que eu busco andar todos os dias da minha vida, o manto da humildade. Eu não fui enviado, e eu não sou enviado pelo Senhor para mandar em pessoas, para ser melhor do que as pessoas, para estar à frente das pessoas ou para ser o mais espiritual, bambamã de todos, não. Sou enviado com o propósito de servir o corpo de Cristo, de servir os meus irmãos, com os dons e talentos que o Senhor me deu, sim, mas com o propósito de servir os meus irmãos, andando debaixo do manto da humildade e da simplicidade. Luiz Hermínio diz: como é que eu posso andar com alguém que é manso e humilde e me tornar prepotente e orgulhoso? E eu te pergunto: como é que nós podemos andar com Jesus, que é manso e humilde, e nos tornar prepotentes e orgulhosos? Se o nosso Senhor é servo, se o nosso Senhor ama servir, como nós podemos não amar servir? Nós precisamos amar servir pessoas. E aqui eu quero que você abra um texto que isso aqui me escandalizou hoje à tarde. Abre em Lucas 12, do 35 ao 38. Lucas 12, do 35 ao 38. Isso aqui me escandalizou hoje à tarde. Eu confesso que eu nunca tinha enxergado esse texto direito. Hoje à tarde eu estava estudando ele. Quando eu li ele, minha mente explodiu. Lucas 12, do 35 ao 38. Quem achou vai colocando foguinho aí, para me saber que vocês estão ligados. Quem achou vai colocando foguinho aí, hein? Aleluia. Lucas 12, do 35 ao 38. Quem achou o texto vai colocando foguinho para me saber que vocês estão conectados.
Lucas 12, do 35 ao 38. Amém? Estou vendo aí que a maioria de vocês achou. Meu bispo Rafael Divino, beijo no coração, amo sua vida, tô com saudade de você. Entra aí meu amigo, bispo Rafael Divino, deve estar só passando, mas amo sua vida, viu meu bispo? Saudade de você. Então amém. Lucas 12, 35 ao 38. Quem achou, coloca um amém aí, glória a Deus, aleluia. Estamos prontos para servir. Conservem acesas suas candeias. Então, para servir, precisa estar com o coração em chamas. Que nem pastor Jonas, meu amigo, colocou aí, ó. Precisa estar queimando para servir, tá? Aptidão para servir no reino. Quem está apto para servir? Quem está queimando de paixão por Jesus. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Ou seja, estamos esperando o grande dia do retorno do Senhor e do nosso casamento com Ele. Para que, quando Ele chegar e bater, possam lhe abrir a porta imediatamente. Ou seja, estejamos vigilantes, sóbrios, para o dia do retorno do Senhor a gente não ser pego de surpresa. E isso aqui me escandalizou hoje de tarde. Meus olhos nunca tinham sido abertos para compreender isso aqui. Olha como isso é escandaloso. Isso aqui é um escândalo. Felizes os servos cujo seu senhor encontrar vigiando. Quando voltar, eu afirmo, preste atenção, ele se vestirá para servir. Está falando de Jesus, querido. Está dizendo que quando Jesus voltar, ele vai vir vestido para nos servir. Olha que escândalo. Fará que se reclinem à mesa, ou seja, nós os servos estaremos sentados à mesa. E virá servi-los. Ou seja, Jesus vai voltar para nos buscar. Presta atenção que escândalo. Jesus vai voltar para nos buscar. E no dia que ele voltar para nos buscar, ele vai nos servir um banquete. Eu me escandalizei quando eu li isso. E virá servi-los. Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, felizes os servos que o seu Senhor encontrar preparados. Queridos, preste atenção. Jesus iniciou o ministério dele nos ensinando a servir. Ele disse, maior é o que serve, maior é aquele que está servindo, maior quem está lavando os pés, maior é aquele que está buscando servir os seus irmãos e edificar o meu corpo. Aí Jesus diz, eu estou ensinando vocês a servir. Quando ele estava conosco na terra, ele estava nos ensinando a servir. Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi para a destra do Pai, está sentado à destra de Deus, sendo servido pelos anjos, e no dia que ele voltar, ele vai preparar uma mesa para mim e para você, e ele vai nos servir. Jesus, 100% Deus em glória, no início nos ensinando a servir, e no final, no dia do banquete final, ele estará nos servindo. Você entendeu que, pelo amor de Deus, quando eu li isso, minha mente explodiu. Preste atenção, Jesus está nos ensinando a servir no início, no meio e no fim. E quando era para todos nós estarmos servindo Ele, Ele estará numa mesa nos servindo. É Jesus que estará servindo naquele dia, querido. Sabe o que Ele está mostrando para nós? Não importa a posição que você tenha, siga o meu exemplo de ser servo. Eu sou Deus, está dizendo o Senhor. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. E no dia do retorno, eu estarei servindo vocês à mesa. Se Jesus, que é Jesus, estará servindo, quem somos eu ou você para nos negar a servir os nossos irmãos? Jesus deu exemplo na terra, servindo, lavando os pés, servindo as pessoas pobres, humildes, ricos, servindo a todos. Está à destra do Pai sendo adorado, honrado pelos anjos no dia que Ele retornar, querido. As pessoas estão esperando que Jesus esteja lá para receber nossa adoração, e Jesus está dizendo assim, eu vou servir vocês num banquete. No dia do grande retorno haverá um servo ali, ele dando exemplo para a gente no final da criação, na consumação dos séculos. Jesus estará nos servindo à mesa. E quando eu li isso, eu lembrei de Pedro. Eu falei, Jesus, eu vou ficar muito constrangido. Eu vou ficar muito constrangido, Senhor, sendo servido por você. Eu vou querer levantar naquela mesa, eu vou querer pegar aquela bacia. Eu vou querer falar, não, Senhor, eu que tenho que te servir.
Eu vou estar naquela mesa constrangido com Jesus servindo a gente. E eu senti, querido, quando eu li isso, eu senti no meu coração o constrangimento que eu vou sentir quando eu estiver naquela mesa e ver Jesus me servindo, falando: não, Senhor, sou eu que tenho que servir. Sou eu que tenho que estar aqui entregando pão para os meus irmãos. E Jesus está dizendo: não, Ian, eu estou dando o exemplo para vocês. Eu estou dando a referência de servo para vocês. Era que eu ensinei para vocês a vida toda que maior é o que serve. E ele vai estar lá na maior posição que existe nos céus ou na terra, naquele dia, servindo um banquete para nós. E eu falei, eu senti no meu coração o constrangimento que isso vai me gerar no dia. De ver o meu Senhor distribuindo os pães à mesa. De ver o meu Senhor servindo ali. Eu falei: Senhor, eu vou levantar daquela mesa. E eu lembro do que ele falou a Pedro. Quando Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem nada comigo. E ele falou comigo: Ian, eu não vou deixar vocês servirem naquele dia. Sou eu quem vou servir vocês. E porque eu estou dando um exemplo. No início, no meio e no fim do que eu quero que vocês sejam servos. Sabe o que eu peço, querido? Que o Senhor liberte sobre sua vida hoje dom de servir. E eu peço que hoje Deus liberte sobre você o maior dom de todos. Servir. Me desculpa. Eu tenho me contido nas lives, mas o que está acontecendo no quarto aqui está muito forte. Eu espero que o que está acontecendo aqui aconteça aí. Eu espero que o maior dom de todos, está lá em 1 Pedro 4, capítulo, versículo 10 e 11. O dom de servir seja liberado sobre sua vida hoje. E você começa a entregar a sua vida em sacrifício vivo para servir uma geração, para lavar os pés, para ser servo, para ser maior servindo, seguindo o exemplo do nosso Senhor, que no dia do juízo final, no dia que ele voltar, todos esperariam que ele estivesse num lugar ali de destaque. Ele vai vir nos servir à mesa. Ele vai vir nos dar o exemplo, servindo pessoas. Sabe o dom que eu quero que você receba hoje, que eu oro para que você receba onde você estiver? O dom de servir. O dom de servir. Servir pessoas, servir vidas, servir como Jesus serviu. O dom para lavar os pés das pessoas. O dom para servir e entender que isso faz de você grande no reino. Isso faz de você grande. Isso faz de você grande no reino.
Como eu oro para que a gente entenda isso, querido. Como eu oro para que a gente entenda isso. 1 Pedro 4, 10 e 11. O maior dom de todos é o dom de servir. Servir. Servir como Jesus serviu. E aí entenda isso. Entenda isso. Tudo que nós falamos aqui todos esses dias tem um único propósito: ensinar você a servir pessoas. Cada dom do Espírito, cada palavra liberada, os guias foram liberados para servir. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, servindo vocês. Todo o material foi dado gratuito. Todo o material, nós disponibilizamos as guias gratuitas. Nós estamos gastando nosso tempo, gastando nossa vida para servir vocês. Servir vocês. Vocês estão sendo servidos por nós. Nós estamos dedicando o nosso tempo. Nós estamos gastando nossa vida, nós estamos gastando o nosso dinheiro, nós estamos tirando do nosso bolso, nós estamos gastando de nós para poder servir vocês. Ah, e aí o e-book, o dinheiro vai ser ofertado para missões, querido. Não fica R$1 com a gente. Vai tudo para a Ásia, para os lugares onde os irmãos estão sendo perseguidos por causa do evangelho lá. Nós estamos fazendo tudo aqui com um único intuito: servir o corpo de Cristo, lavar os pés dos meus irmãos, servir sua vida, servir uma geração. O único propósito disso tudo aqui não é Ian ser conhecido, não é Ian ser visto, não é equipe, não é profeta, não, querido. É servir vocês, servir o corpo de Cristo. Bacia e toalha, como o pastor Jonas falou aí quando ele entrou. Bacia e toalha, lavar os pés dos meus irmãos. Tudo aqui é com o único propósito: servir o corpo de Cristo. E não é servir de qualquer jeito. Servir do jeito que Jesus serviu, com excelência, entregando a vida, se gastando em prol do reino do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou encerrar essa live para salvar. Vou encerrar ela aqui. Vou abrir outra rapidinho, só para a gente poder orar e abençoar a vida de vocês. Amém? Então vou encerrar ela aqui. Quem quiser ficar para receber a oração, fica. Eu quero liberar disso que está aqui nesse ambiente sobre a vida de vocês. Eu vou encerrar a live aqui e vou começar outra. Tá bom? Então fique aí com a gente. Eu tenho algo para compartilhar com vocês também. Eu tenho algo para compartilhar com vocês sobre o que a gente vai falar quinta-feira, que a gente vai ter uma live especial do Profeteia na quinta-feira, ok? Vou encerrar essa live, vou começar outra e você vem comigo na outra live, tá bom? Vou encerrar aqui. 5, 4, 3, 2...